pedido da deputada federal Érica Hilton, a Advocacia Geral da União mandou uma notificação extrajudicial ao X, o antigo Twitter, pedindo remoção ou rotulagem em 72 horas de posts de pelo menos 10 contas. Entre elas estavam as contas da jornalista Madeleine Laxco, do Antagonista, assim como a do humorista Léo Lins. Um monte de gente. A acusação era de que essa turma ameaçou, entre aspas, a integridade do processo legislativo e o funcionamento regular do Congresso por divulgar conteúdo falso e descontextualizado a respeito do projeto de lei da misoginia. Eu quero deixar com vocês aqui uma provocação, segura essa. Anistia e censura vêm do mesmo lugar. É o desistir de convencer o outro lado. É um desistir da própria democracia. Um pedaço da esquerda decidiu que não vai se dar o trabalho de convencer os brasileiros das suas pautas, vai tentar calar os críticos. A direita também decidiu que não vai nem tentar discutir o que Jair Bolsonaro fez em 2022. Vamos fingir que não aconteceu nada. Apaga, esquece, anistia. Fica com essa ideia, ela vai voltar. Vamos com a Érica? Esse PL da deputada foi aprovado no Congresso. A maioria das pessoas lá no X não estava falando desse projeto em particular, mas criticando outras versões de PLs contra a misoginia. Porque esse texto não é nem de longe o único rodando entre deputados e senadores. Quer dizer, a AGU tentou tratar gente que estava criticando textos que circulam no parlamento como gente que estava desinformando. Viraram a mesma coisa. Isso foi no dia 14. Aí teve uma grita. Então o que a AGU fez? No dia 18 voltou ao X e falou o seguinte: sabe aquele meu pedido? Muda ele, mas só um pouco. Pega os jornalistas da lista e não toca neles. Deixa como tá. Agora, quem não for jornalista, aí mantém a ordem. Tem de tirar ou tem de botar um selo lá, tá? Dizendo que não é verdade. Quer dizer, veja bem, ter mesmo não tem de fazer nada. É uma notificação extrajudicial. Ou seja, o advogado vai lá e dá uma intimidadazinha básica. Pede para fazer algo com a ameaça de que pode, talvez, quem sabe, ir a um juiz pedir uma ordem legal de fato. É uma emenda que é pior do que soneto, né? Porque aí é a Advocacia Geral da União decidindo que aqueles que ela considera ser jornalistas têm direito a criticar o trabalho de parlamentares. Os outros cidadãos, não, esses não podem. O Estado decide quem pode falar e quem não pode. Você sabe o que é a AGU? A maioria das pessoas não para pensar sobre isso. Está tudo certo. A Constituição estabelece o seu papel. Ela é a advogada da União. Quer dizer, quando alguém processa o governo, o poder executivo, o presidente ou algum ministério, alguma autarquia que responda ao presidente, é preciso um advogado. Ou então, se um desses considera que é preciso processar um Estado, uma empresa ou mesmo uma pessoa, quem serve de advogado do governo é o advogado-geral da União. Hoje, Jorge Messias candidata a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O Legislativo também tem sua representação, a advocacia da Câmara e a advocacia do Senado. Por que exatamente interessa ao Palácio do Planalto ir atrás de gente que está criticando o trabalho de deputados ou senadores? Esquece aqui a Érica Hilton, esquece o PL da misoginia. Pensa que é o Nicolas Ferreira aprovando um PL, sei lá, contra o casamento homoafetivo. No Brasil só podem casar casais heterossexuais, homem e mulher. E aí o presidente é alguém de direito e o advogado do Palácio do Planalto decide que precisa tirar do ar as críticas que pessoas de esquerda fizeram ao projeto. Porque, veja, a situação é rigorosamente a mesma. Esse é o perfil da deputada Érica Hilton desde o início do seu mandato. Ela é de briga e ela vai à justiça contra gente que escreve coisas das quais ela não gosta. Olha, é seu direito. Se juntou o Ministério Público Federal, por exemplo, contra uma ativista de rede social, aí essa ação foi trancada. Foi em fevereiro do ano passado. Aí depois foi contra um estudante no X que escreveu "trans não são mulheres". Acusou de transfobia. A justiça negou o pedido dela. Está processando o Ratinho, o apresentador, tá? Não o governador, porque ele afirmou que a comissão das mulheres da Câmara não deveria ser presidida por uma mulher com... Quer dizer, deveria ser presidida por uma mulher com útero que menstrua. Muita gente, incluindo feministas, concorda com ele, mas tudo certo. É seu direito processar as pessoas pelo que falam, a justiça decide se houve dano ou não. Só que agora foi diferente. Foi um ataque a gente fazendo críticas não a ela, mas a maneira como o Congresso está legislando. E ela usou para isso não a advocacia da Câmara, mas a Advocacia Geral da União.
numa ordem extrajudicial. Quer dizer, veja, isso aqui é puramente uma ação de intimidação. Não vem criticar o que estamos fazendo aqui, porque senão isso pode te custar muito, muito, muito dinheiro. E para algumas pessoas, se você tem que contratar advogado, tudo mais, custa muito dinheiro, né, ser processado. E não é só ela, não é mesmo? Na semana passada, no meio político, o professor Wilson Gomes chamou a atenção para um ponto fundamental. Você lembra do Brasil em 2016, 2017, logo antes da eleição do Bolsonaro? A toda hora a gente via uma direita querendo calar as vozes que lhe incomodavam. Pediam a censura de exposições, pediam para calar professores, calar palestras. Lembram do Queer Museum, da visita ao Brasil da Judith Butler, daquela exposição do MASP que havia um homem nu? 10 anos depois, o cenário é o contrário. É a esquerda que começou a perceber o verbo como uma ameaça real. Sai ameaças às crianças, entra racismo. Sai ideologia de gênero, entra transfobia. Em algum lugar, nós coletivamente nos perdemos. Nos esquecemos que deveria haver algum tipo de espaço na sociedade para ter conversas difíceis sobre temas a respeito dos quais temos discordâncias profundas. Alguém sinceramente acredita que se um lado for calado, o que aquelas pessoas acreditam simplesmente vai embora? Será que esquecemos o que acontece quando você proíbe certas ideias de circular? Uma dica: ficam mais fortes. A gente precisa conversar mais sobre isso. Vamos? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Se você chegou até aqui, aposto que tem alguma coisa aí atravessada, porque o que eu contei agora não é um episódio isolado, é método. Foi o método que a direita usou contra professor, contra artista, contra exposição 10 anos atrás. É o método que parte da esquerda usa agora contra jornalista e humorista. Mudou a mão, não mudou a coisa. É pra gente cansada disso que existe um meio. Aqui não tem time, tem argumento. Quando eu critico a Érica, é a Érica. Se fosse o Nicolas, era o Nicolas. A régua é a mesma. A gente não pede que você pense como a gente. A gente ajuda você a pensar por conta própria, sem bolha, sem histeria, com nuance para discordar com base. Se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, o seu lugar é o meio. Assina. Aliás, esse é o ponto de partida. Sabe do que a gente está esquecendo? Democracia. Democracia foi inventada do jeito que ela é porque havia um problema nada trivial de resolver. Por um lado, a sociedade não queria um tirano, queria poder escolher quem manda. Por outro, a gente não está em acordo. As pessoas têm ideias diferentes a respeito do que está certo e do que está errado. Então a gente foi montando esse sistema cada vez mais complexo, através do qual temos eleições de tempos em tempos. As minorias sempre têm voz, mesmo que percam as eleições. E vamos permitir que ocorra um debate muito amplo na sociedade. A gente vai topar ouvir coisas que consideramos desagradáveis, às vezes muito desagradáveis. Sabe por quê? Porque esse é o preço de podermos falar coisas desagradáveis quando a gente acha que precisa dizer. Vamos ouvir coisas com as quais discordamos muito. Nossos filhos ouvirão coisas que preferíamos, na boa, que não ouvissem. Em troca, poderemos falar coisas que achamos que são importantes serem ditas. Não dá, por exemplo, para a gente falar de anistia sem, no mínimo, falar sobre o que aconteceu, né? Sem termos um acordo a respeito do que aconteceu. Antes de sequer cogitar anistia, precisamos ter uma conversa muito séria a respeito de um presidente que, de acordo com 2 comandantes militares, um brigadeiro e um general no cargo mais alto da hierarquia, um presidente que pediu a eles para impedir que um candidato eleito tomasse posse. Conversas precisam acontecer. Conversas não podem ser caladas. O Timothy Garton Ash, um dos historiadores britânicos vivos mais interessantes que tem, ele escreveu uns anos atrás um livrinho sobre liberdade de expressão. Ele tentava ressituar a conversa sobre liberdade de expressão para o século XXI. E o seu argumento é o seguinte: nós não vivemos numa aldeia global como McLuhan sugeria. Vivemos numa cidade global. Aldeias são pequenas, são homogêneas, todo mundo pertence à mesma cultura, todo mundo se conhece. Cidade não. Cidade é multidão. Muita gente que vem de lugares diferentes, sotaques diferentes. O ponto do Garton Ash é o seguinte: nunca na história tanta gente viveu tão perto uma da outra. Fisicamente, tá?
porque hoje mais de metade da população da humanidade vive em cidades, e virtualmente, porque 3/4 de nós no mundo estamos na internet. Isso não vai embora. A gente está no turbilhão, as múltiplas vozes estão aí, precisaremos aprender a viver com isso. O desacordo, ele não vai embora. Então, são duas escolhas para lidar com isso. Ou a gente escolhe um lado que manda e cala todo mundo que discorda, ou a gente volta a olhar para a ideia de democracia e topa debates, ainda que duros, deixa que aconteçam. Gente, pensar diferente e ser calado sempre leva à violência, sempre. Vira guerrilha urbana, tentativa de revolução. Palavras são a única alternativa à violência. Esse engano que muita gente assumiu de igualar palavras com violência é não ver o que vem no passo seguinte. Quando você cala, a coisa eclode e revolta. Liberdade de expressão nunca foi um luxo, uma coqueluche, uma coisinha fácil, uma gracinha inventada por liberais. Liberdade de expressão é a infraestrutura que permite que convivamos. A gente, de alguma forma, precisa voltar a entender isso. Por quê? Porque nos perdemos todos. E isso não vai dar certo. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.